Boa noite, boa tarde ou bom dia, meu povo de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Jovita e eu fiz esse canal no princípio, né, com o intuito de aumentar minha autoestima e das outras pessoas, né, que estavam passando por uma transição capilar, né, que fizeram um corte no cabelo para voltar ao cabelo natural. Mas depois eu desanimei um pouco, né? Essa empolgação foi só no início, né? E depois as pessoas começaram a me desmotivar mesmo, né? Principalmente família, todo mundo rindo. Ai, que boba fazendo um canal. E aí eu parei, né? E fui influenciada mesmo pela desmotivação, né? E agora eu tava vendo esses dias, essa semana, na verdade, os vídeos, não sei. E Deus tocou no meu coração para eu voltar. Só que ele falou: "Não, você não vai voltar a falar, fazer conteúdos com cabelo". Ele falou: "Você vai voltar para que eu possa cumprir a promessa que eu te fiz há 8 anos atrás". Exatamente 8 de janeiro de 2018, né? A minha irmã, eu estava no enterro, no velório da minha irmã, e minha irmã, ela foi uma grande missionária, né? Lá no Rio de Janeiro, na comunidade dela. Ela até viajava para pregar, porque minha irmã sempre foi uma mulher de Deus, né? Sempre gostou. E eu sempre admirei isso nela, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada, devido às circunstâncias da minha vida, tudo que eu passei na infância, que um dia eu vou trazer aqui meu testemunho e tudo, e eu me tornei uma pessoa muito fechada, né? Introvertida. E eu tava no enterro da minha irmã, eu tava falando com Deus, falei, nossa Deus, o Senhor levou uma mulher de Deus, uma mulher que prega pro Senhor, nossa, como eu queria ter essa habilidade que a minha irmã tem, eu falando assim dentro do meu coração com Deus. Isso há 8 anos atrás, tá, gente? E aí, do nada, um conhecido nosso da família que estava no enterro, ele se levantou e veio na minha direção, né? E aí ele falou assim: Jovita, Deus tá pedindo pra te perguntar, foi dessa forma, Deus pedindo pra te perguntar, eu fico olhando pra cara dele assim, se você quer que ele transfira todos o dom da sua irmã pra você. Aí eu olhei pra cara dele assim, eu tava falando com Deus e Deus pediu pra perguntar, eu fiquei, meu Deus, fiquei sem palavras. E aí eu fiquei sem palavra por um minuto, fiquei calada, fiquei pensando, nossa, como que pode? Eu tava pensando nisso, de falar com Deus sobre isso, e Deus veio me perguntar se eu queria, e aí eu peguei e falei pra ele, eu aceito, né, eu aceito. E só que eu falei, eu aceito, mas depois vem outras circunstâncias, foi passando a vida, e eu não que eu esqueci, tá? Porque eu não esqueci. Mas também não levei muito a sério, né? Porque depois vai passando a vida e você esquece, né? A vida é muito corrida. E daí, essa semana eu tava olhando o meu canal, mas eu olhei nem sei porque eu olhei. E aí, Deus tocou no meu coração, falou assim: você vai voltar a gravar vídeos. Só que agora você vai voltar com outro conteúdo. Você vai falar da minha palavra. Ou melhor, você vai falar do seu testemunho, porque a minha vida é um testemunho, tá? Eu tenho muitos testemunhos. E Deus falou que eu preciso falar tudo o que Ele fez na minha vida, né? Através de testemunhos e através da rede social, né? E do YouTube. Então hoje eu volto, né? Para esse canal, postando vídeos agora apenas sobre Deus, palavra de Deus, meus testemunhos, que eu tenho vários. E é isso, né? Deus, ele que manda, né? E se ele falou que eu tenho que falar sobre isso, né? E se eu aceitei há 8 anos atrás, então eu tenho que voltar lá. Lembrei da promessa que ele me fez
E a missão, na verdade, né, que é a promessa, mas foi uma missão que ele me deu, né? E eu lembro que quando ele me deu essa missão, eu lembrei da história de Moisés, porque Moisés, ele tem muito a ver com a minha história, né? Eu falo que eu comparo muito a minha história com a de Moisés em algumas partes, tá? Eu lembro quando eu lembro da história de Moisés, né? E que ele falou para Deus, quando Deus deu a missão que ele, quando Deus, ele levaria o povo, né? Pelo deserto, ele ia ser lá o que ia ser o pastor, né? Que ia conduzir. E aí Moisés falou, mas eu não sou bom com as palavras, porque Moisés, segundo aqui a Bíblia diz, ele era um homem gago, né? Então ele não era bom com as palavras. Então quem é gago sabe como é difícil falar. E aí Jesus falou, não, quem vai ser o seu porta-voz será o seu irmão Arão. E Arão era muito bom. E Arão era muito parecido com a minha irmã. E aí eu falo, nossa, que coincidência, né? Mas Deus falou para mim, Arão, né, que seria sua irmã, ela não está mais agora, que ela está comigo, né? E Deus falou, quem vai falar, quem vai ser seu porta-voz é o Espírito Santo, não vai ser você. Deus falou isso para mim. Porque eu não sou boa com as palavras, né? Eu tenho uma dificuldade mesmo de dicção, às vezes eu não consigo falar e eu tenho meus porquês, né? Deus também sabe, mas também Deus está trabalhando, tá curando todo o meu passado. Mas é isso. Então, a partir de hoje, eu começo a postar novos conteúdos aqui, né? E agora falando sobre meus testemunhos e sobre Deus, porque é isso que ele falou para mim. Então é isso que eu tenho que fazer. Eu só obedeço. Ele manda e eu obedeço. Amém? Então é isso, meu povo. Muito obrigada por ter visto meu vídeo, né? Que realmente foi de coração. Eu tô até emocionada porque realmente hoje faz 8 anos que minha irmã partiu e faz 8 anos que Deus me deu essa promessa. Tá bom? Então que Deus abençoe cada um de vocês e que hoje o dia de vocês sejam abençoados. Que Deus transborde a bênção dele na vida de cada um de vocês. Amém.